Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. O dia mais importante dos 6 dias da criação é o último, o sexto. Sabemos que os números são importantes nas Escrituras e, se alguém estudá-los a fundo, descobrirá que o número 6 diz respeito à graça de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, estamos lendo em Gênesis 1, um relato historicamente preciso da criação. O fato da criação ter sido um processo de 6 dias é muito significativo. Por quê? Porque quando Deus criou os céus e a terra inicialmente, eles não estavam plenamente formados. É por isso que lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. É por isso que Deus começou a falar e as coisas começaram a mudar por meio do ministério do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Foram esses 2 fatos, o ministério do Espírito Santo e a Palavra de Deus, que fizeram com que a criação de Deus fosse boa aos seus olhos, ou seja, de acordo com a sua vontade. E essa mesma verdade se aplica ao que vamos estudar na última parte deste primeiro capítulo, a criação do homem. Quando uso o termo homem, refiro-me ao ser humano, como macho e fêmea. Não para ser politicamente correto, mas porque é o que encontramos no livro de Gênesis. Uma das compreensões bíblicas corretas do homem é a de um ser inclusivo, masculino e feminino, o que veremos em breve. Mas para que o homem alcance o propósito estabelecido por Deus, ele precisará da graça de Deus. Deus sabia disso desde antes da fundação do mundo. E foi por isso que o criou no 6º dia, falando sobre essa necessidade da graça. E essa graça é disponibilizada ao homem por meio da obra, do ministério do Messias. Refiro-me à sua morte na cruz. Por que relaciono essas 2 coisas? Preste atenção ao que vemos das Escrituras. Muitas vezes, ao falar da obra do Messias no Novo Testamento, diz que o Messias foi morto desde antes da fundação do mundo. Lemos isso 2, 3, 4 vezes. E o motivo é para nos dizer que essa cruz era algo que sempre fez parte do propósito da criação de Deus. O que isso significa? Sempre foi o propósito dele que sua criação atingisse sua plenitude. Bem, dito isso, por favor, vá em Gênesis capítulo 1. Vamos começar de onde paramos na semana passada, do versículo 24. Agora haverá uma mudança significativa. Quando falamos sobre a criação da vida anteriormente em nosso estudo, vimos que a vida que Deus começou a criar, Ele a criou no mar, ou seja, nas águas. Falamos sobre a importância da água neste primeiro capítulo de Gênesis. Ela se conecta com a vida. Mas aqui está o que vamos descobrir hoje. Nem toda a vida, isto é, nem todos os animais, nem a humanidade, vieram das águas. Veja, há alguns que ensinam mentiras. E eles dizem que a humanidade teve sua origem nas águas, que toda forma de vida surgiu das águas. Isso não é verdade. Não vemos isso sendo ensinado do livro de Gênesis.
Por que digo isso? Bem, quando chegamos ao versículo 24, não são as águas se multiplicando, isto é, da água se tornando abundante de vida, mas do surgimento de diferentes formas de vida, cada uma segundo a sua própria espécie. Então vemos no versículo 24 estas palavras: E disse Deus, produza a terra. A expressão é Nefesh Hayah, ou seja, a terra deve produzir. A maioria das Bíblias diz que produz criaturas vivas, no plural. Mas, literalmente, o termo usado está no singular, que simplesmente significa ser vivo. Acredito que tenha um significado muito geral e inclusivo aqui. Ou seja, não tenho problema com o plural, mas literalmente está no singular. Mas veja aqui, está o que Deus está enfatizando, e que não é novidade. Quando falamos sobre vegetação, quando falamos sobre árvores e outras formas de vida, vimos que elas sempre foram feitas segundo a sua própria espécie. A palavra aqui é men, em hebraico, que significa espécie. Então, mais uma vez, quando falamos sobre as coisas criadas que vivem na terra, cada uma delas é criada segundo a sua própria espécie. E isso é importante. As coisas não deveriam evoluir a partir de um único tipo de organismo e se ramificar em muitas espécies diferentes. A palavra de Deus não permite isso. Sabe de outra coisa? Não há evidências científicas para isso. É apenas uma teoria. A propósito, a maioria das pessoas que estudam genética, que estudam coisas relacionadas à vida, dirão que não há evidências científicas nos registros fósseis de uma espécie se transformando em outra. Não temos isso. E isso corrobora o que as Escrituras dizem. Mais uma vez, versículo 24. E disse Deus, produza a terra. E então traduzimos como seres vivos de acordo com sua espécie. Animais, seres que rastejam e todo ser vivo segundo a sua espécie. E assim foi. Na última parte do versículo 24, temos a expressão Ve'haito erz lemina, que significa e é vida. Ela é uma palavra que significa animal, mas se origina da palavra vida. Portanto, cada ser vivo, em seu próprio tempo, foi gerado. É isso que Deus está dizendo. E finaliza dizendo, e foi assim. Veja agora o versículo 25. É isso que Deus está dizendo. O que veremos se cumprir. Deus fez os animais da terra, ou selvagens, segundo as suas espécies, e os animais domésticos, segundo as suas espécies. A palavra para animais domésticos é behimá, que significa simplesmente animais. E geralmente nas Escrituras fala sobre um animal como ovelha, cabra ou gado em geral. Já a palavra hayá é um termo mais genérico para animal. Portanto, de qualquer forma, cada tipo é criado de acordo com sua própria espécie. E tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. Agora, a palavra men, em hebraico, que significa tipo ou espécie, aparece 5 vezes no versículo 24 e 25. É raro nas Escrituras que a mesma palavra apareça 5 vezes em 2 versículos. Se você perguntasse a qualquer estudioso bíblico se uma palavra aparece com frequência, se há redundância, qual é o propósito dessa redundância? Eles responderiam, enfatizar. E o que Deus está enfatizando? Que Ele criou cada espécie segundo a sua própria espécie.
Ela foi criada segundo a sua própria espécie e não se torna uma espécie diferente. A Escritura declara isso em voz alta. Em que se baseia a evolução? Exatamente o oposto disso. E como eu disse, embora cientificamente, nos livros didáticos e no ensino fundamental e médio, encontramos a evolução sendo ensinada. Isso não a torna verdadeira. Há, na verdade, um professor especialista bíblico bastante conhecido. Eu diria que nem o chamaria de professor, porque ele não ensina a verdade, que já declarou publicamente que a evolução é verdadeira. Isso simplesmente não é verdade. Pessoas com doutorado em genética e áreas relacionadas à vida também dizem que a evolução, como Darwin a ensinou e apresentou em sua teoria, está simplesmente errada. É triste ver que hoje tantas pessoas consideram a evolução um fato científico, quando a ciência, com suas mentes mais brilhantes, a rejeitou. Essa rejeição da evolução as leva a apoiar exatamente aquilo que essa referência apresenta nas Escrituras. Cada espécie é única e uma espécie não se transforma em outra. Observe novamente o versículo 25. E Deus fez os animais da terra segundo as suas espécies, e os animais domésticos, bihimá, como ovelhas, cabras e bois, segundo as suas espécies, e tudo o que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies. E viu Deus que era bom. Então, o bem se refere, e espero que você saiba disso, à vontade de Deus. Foi através da palavra de Deus que a sua vontade se tornou realidade. Somente quando nos apropriamos da palavra de Deus e a aplicamos à nossa vida, é que a vontade de Deus se torna realidade em nossa vida. Veja, as coisas aqui estão cumprindo o propósito declarado para a sua criação. E Deus quer que nós saibamos como não podemos nos tornar receptores, de modo que os propósitos declarados de Deus, ao nos criar, se tornem realidade. Vamos agora ao versículo 26. Então disse Deus, e vemos uma construção única. A maioria de vocês conhece o seu significado. Ele diz não, que Deus criou, mas diz, façamos. Quem? Adão. Vamos descobrir em alguns minutos, com base nas Escrituras, que a palavra Adão, em Gênesis capítulo 1, refere-se tanto ao homem quanto à mulher. Fala sobre a humanidade, sobre os seres humanos. E o que Deus diz? Deus falou e disse, façamos o homem. Esse fazer o homem e a frase façamos são muito esclarecedoras. A maioria de vocês entende corretamente que isso se refere a Deus como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O judaísmo, é claro, rejeita essa explicação e diz, não, isso é simplesmente Deus falando com as hostes celestiais, os seres angelicais, que estão com ele nos céus. E ele está se dirigindo a eles. É por isso que está no plural. Vamos perceber que há um grande problema com isso. Observe novamente o versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A palavra aqui é Seilan. Esta palavra para imagem tem a ver com reflexo. O que as Escrituras nos dizem é o seguinte: somente quando cumprirmos os propósitos criativos de Deus, para os quais Ele nos criou, então e somente então, refletiremos a imagem de Deus, ou seja, manifestaremos a sua glória. Há uma segunda palavra que também é muito significativa. Disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem. E depois vem a frase, conforme a nossa semelhança. Aqui, novamente, está na primeira pessoa do plural. Então é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra para semelhança é uma palavra ligada ao comportamento. Ele está dizendo, vamos refletir. O que é importante é o resultado da nossa atividade. Aqui, ele está falando sobre nossa atividade, sobre nós agindo como Deus. Isso significa que nos tornamos Deus? Não. Então significa que nos tornamos receptores da divindade? Não, não é isso. É um termo relacionado ao comportamento que se refere a como agimos, como nos comportamos de acordo com os propósitos de Deus. E isso pode ser visto no fato de que o ministério do Messias nos foi confiado e de que somos o corpo do Messias. Somente quando somos obedientes aos seus propósitos é que mostraremos a sua semelhança e que revelaremos a sua identidade e manifestaremos a sua glória. E lembre-se, tudo isso acontece quando? No sexto dia. Isso só é possível como resultado da graça de Deus operando em sua vida e também na minha. Mais uma vez, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele. Literalmente está escrito que eles dominem. Está na terceira pessoa do plural. Então, já é uma referência à humanidade como plural, no sentido de masculino e feminino, que eles dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selvagens, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. O importante aqui é que este versículo se refere à autoridade. E a palavra bíblica para autoridade também tem, intrinsecamente, o conceito de poder. Portanto, poder e autoridade. Agora, o que precisamos compreender é, só quando refletimos a imagem de Deus, agindo à semelhança de Deus, fazemos a sua vontade, descobrimos que nos foi dada a autoridade sobre toda a terra e também sobre todas as aves, os peixes, os animais que rastejam sobre a terra, sobre toda a terra. Somente quando fazemos isso é que nos tornaremos receptores, ou seja, somente quando refletimos a imagem de Deus, agindo à sua semelhança, é que receberemos essa autoridade, esse poder para governar a sua criação. E aqui está uma verdade muito importante. Quando não cumprimos os propósitos de Deus, a razão pela qual o homem foi criado, quando não fazemos essas coisas, nos faltará esse poder, essa autoridade. E veremos que o mundo não refletirá os propósitos de Deus. E quando não exercemos o chamado criativo para o qual fomos feitos, o que acontece? Isso se torna um convite para o inimigo, para Satanás, entrar e preencher esse vazio. Portanto, quando desobedecemos, quando não caminhamos de acordo com os propósitos criativos de Deus, a razão pela qual Ele nos criou, então o inimigo começará a exercer sua autoridade neste mundo. Qual será o resultado? Bem, o resultado é, quando a palavra e o ministério do Espírito Santo não se manifestam em nós e por meio de nós, qual será o resultado? O que aprendemos em nossa primeira lição, quando o Espírito Santo de Deus não se movia, quando Deus não falava, o que tínhamos? Tohu vevohu, literalmente o caos. Um mundo que não refletia a ordem de Deus. Então, o que Deus está nos dizendo aqui é o seguinte: quando o homem não cumpre o seu propósito, que são os propósitos de Deus,
para os quais Deus criou o homem. O resultado disso será o caos no mundo. E veremos todos os aspectos deste mundo não se comportarem de acordo com o que Deus quer. Bem, vejamos novamente. Lemos aqui no versículo 27. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Como criou, Zahar Mekevá. Homem e mulher, ele os criou. A linguagem aqui não poderia ser mais clara sobre a quem Deus se refere. Em Gênesis capítulo 1, estamos olhando para a criação. Aliás, há quem ensine que existem dois relatos diferentes da criação. Ou seja, existe uma história da criação e uma outra história da criação. Como se Deus dissesse, quero dar as duas para vocês. Isso não é correto. O que Deus nos apresenta são duas perspectivas diferentes da mesma criação. Em Gênesis capítulo 1, vemos a criação de uma maneira muito específica. Mas em Gênesis capítulo 2, veremos de uma maneira diferente. Em Gênesis 1, essa perspectiva específica mostra, de uma forma geral, a origem de todas as coisas. E há uma mensagem para nós aí. Mas em Gênesis capítulo 2, será muito diferente. Porque veremos a criação de Deus em sua relação única com o homem. Já vimos um pouco disso. Mas o foco será maior no capítulo 2. Observe novamente o versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. E o que Deus fez? Observe o versículo 28. Deus nos criou para sermos um povo abençoado. Este é um ponto muito importante. Mas essa bênção só será experimentada quando estivermos cumprindo os propósitos para os quais fomos criados. Quando estivermos exercendo essa autoridade. Quando estivermos governando sobre a criação de acordo com a maneira que reflete a glória de Deus e também demonstra a sua semelhança na criação. Quando isso acontece, encontramos a bênção de Deus. Aqui, novamente, há uma ordem. Quando nos tornarmos recipientes da graça de Deus, que podemos nos tornar um povo abençoado. Observe novamente o versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse, isto é, Deus lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham. E isso é importante. Falamos sobre isso em um estudo anterior. Se a sua Bíblia diz reabasteça, esse termo não é encontrado no hebraico. Essa palavra simplesmente significa preencher. Então ele diz, e encham a terra. E depois diz, a subjuguem-na. A palavra likbosh significa conquistar ou ter domínio sobre algo. Então, Deus deu ao homem autoridade sobre toda a criação e, em seguida, ele usa a mesma palavra que usou anteriormente quando diz e governem. Ou seja, ele diz, conquistem, subjuguem, dominem. Em outras palavras, dominem sobre ela, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Aqui, novamente, neste versículo, ele acrescenta uma palavra antes do que disse no anterior. Quando falamos sobre essa autoridade, vemos essa palavra, shorsh, cuja raiz é Hesh Dalit He. Significa ter autoridade sobre, governar. Mas antes disso, neste versículo que estamos analisando agora,
há um versículo adicional que o precede, com uma palavra diferente que vem antes. E essa palavra é lekbosh, que significa conquistar. Então significa assumir o controle, colocar em seu devido lugar, ter autoridade. E então exercer esta autoridade. E Deus deu isso a quem? A você e a mim, para exercê-la de acordo com nossos desejos. Nosso propósito? Não. De maneira a refletir a glória de Deus e revelar a semelhança divina. Mais uma vez, versículo 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e conquistem. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Versículo 29. E disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas, ou erva, como você quiser traduzir a palavra esev, toda erva que dá semente, toda planta que produz semente, que está sobre a face de toda a terra, bem como em todas as árvores. Ele diz: em todas as árvores em que há fruto, árvores que dão frutos com sementes, para vocês elas servirão de quê? De alimento. Agora, aprendemos algo aqui. Certamente aprendemos que no jardim, que ainda não foi mencionado agora, mas está no capítulo 2, originalmente, em nosso estado em que Deus nos criou, deveríamos comer apenas vegetais, frutas e a vegetação de plantas e árvores. Não deveríamos comer carne. Da mesma forma, se continuarmos lendo aqui, vemos o versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os que rastejam sobre a terra, que nele há um ser vivo, que nele há vida. E continua: tendo dado toda a vegetação e plantas como alimento, e assim foi. A segunda coisa que aprendemos é que não só o homem deveria comer apenas plantas, mas também toda a vida animal. E ele é muito claro aqui. Todo peixe, toda ave, todo animal que rasteja sobre a face da terra deve comer apenas vegetação. Eles não devem comer uns aos outros. Ou seja, os animais não comem outros animais. Essa é uma consequência do pecado, um reflexo de um mundo caído. Agora, eu não sei quanto a você, mas eu gosto do canal National Geographic. Não de tudo o que passa lá. Muita coisa é realmente contra a nossa fé. Mas eu gosto dos documentários sobre a natureza. Gosto de ver animais selvagens. Mas sabe o que eu não gosto? Eu não gosto daqueles em que um animal está atacando o outro, seja sozinho ou em grupo. Eles capturam aquele antílope solitário ou qualquer outro animal e simplesmente o comem vivo. Ninguém gosta de ver isso. Essa dor, esse sofrimento. Deixe-me te dizer uma coisa. Essa não é a ordem criada por Deus. É uma consequência do pecado. Só a graça de Deus que nos foi dada inicialmente pode restaurar toda a criação. Como Paulo diz em Romanos, toda a criação, incluindo os animais, eles clamam. Eles anseiam pela redenção que virá e colocará as coisas de volta na ordem correta, na ordem original. Então, quando vemos dor, sofrimento, morte, doença e enfermidade, tudo isso é consequência do pecado. Não é como Deus planejou.
Aqui vemos que todo animal seria vegetariano. Diz ao final do versículo 30, e assim foi. Versículo 31, e viu Deus tudo o que havia feito, e tudo havia ficado tov meot. Não só achava que aquilo havia ficado bom, mas ao refletir sobre tudo, percebeu que havia ficado muito bom. Era assim que Deus queria que fosse. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Então, a última coisa que quero dizer nesta última parte de Gênesis capítulo 1, antes de passarmos para o capítulo 2 na próxima semana, é que vemos, e este é um ponto vital, que foi somente no 6º dia que a criação se tornou muito boa, que atingiu seu propósito, seu estado final, como Deus queria que fosse. E por que precisamente no 6º dia? Bem, lembre-se de que o número 6 tem a ver com a graça. Agora, a mensagem é esta. Se a criação de Deus só atingiu seu estado correto no 6º dia, a lição para nós é que só podemos nos tornar os homens e mulheres que Deus quer que sejamos, só podemos exercer a autoridade e o poder que Ele deseja nos dar, e só seremos capazes de refletir sua imagem e viver a sua semelhança somente se formos agraciados com a graça de Deus. E repito, essa graça que Ele revelou antes da fundação do mundo significa o seguinte, que a obra do Messias ocorreu antes da criação e antes da necessidade dela. Ele só a realizou há 2000 anos. Mas a realidade dessa obra ter sido feita foi antes da criação. E o que isso nos ensina? Ela nos ensina outro princípio importante. Deus, que é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele provê. Ele sabe e provê o que precisamos, mesmo antes que essa necessidade se manifeste. É por isso que a coisa mais sábia que você e eu podemos fazer é andar em obediência, porque somente na obediência podemos ter a certeza de que este Deus gracioso, este Deus bendito, este Deus amoroso, este Deus verdadeiro e fiel, suprirá todas as nossas necessidades. E quais são essas necessidades? Que a vontade de Deus seja realizada, cumprida e manifestada em sua vida, em minha vida. Bem, vamos encerrar por aqui. Até a próxima semana, quando começaremos Gênesis no capítulo 2. And we begin Genesis in chapter 2. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.